queria entender com vocês aí, é, qual foi o primeiro que vocês foram pesquisar e se vocês fizeram algum achado, alguma coisa que vocês viram que o pessoal ainda não tinha investigado, estudado fora? Renan, você quer começar? Posso começar. É, Não, fala aí. Bom, a gente que é da área da história da ciência, né? Na verdade, numa perspectiva maior da história como um todo, eu acho que os grandes tesouros são as fontes, né? São os vestígios que a humanidade de alguma maneira deixou em algum ponto do tempo e que se a gente de alguma maneira começa a analisar esses documentos, a gente consegue entender o real significado, né, dessas produções. Como eu trabalho, né, como o Pedro adiantou, com filmes, eu tive uma experiência bastante interessante com o acervo da Cinemateca, né, que fica em São Paulo, Cinemateca Nacional, e eles têm uma documentação incrível assim sobre toda a filmografia produzida no país, desde meados ali de 1800 e alguma coisa, ou seja, desde o século é, 19. E é muito interessante a gente começar a perceber, 19 não, desculpa, do século 20, a gente começar a perceber como a gente conhece pouco a nossa própria produção cultural, né? Eu tenho um recorte específico que é trabalhar com filmes de ficção científica, então a gente tem, de maneira geral, a sensação de que é um gênero que não nos pertence, né? Que é muito mais algo internacional, com muitos efeitos e uma visão bem específica do que seria um filme de ficção científica. E aí, quando a gente começa a analisar a nossa própria cultura, a gente vê que a gente tem o nosso próprio modo de produzir filmes nessa perspectiva. E aí, vendo o acervo da Cinemateca, né, as sinopses, as pessoas envolvidas, a produção e tudo mais, a gente conseguiu mapear ali da ordem de centenas de filmes produzidos com um recorte específico do século XX, né, sobre esse gênero. E aí é uma variação temática incrível. E quando você começa a olhar no detalhe, né, cada um deles tem uma história, um porquê de ter sido produzido de determinado modo. E isso sim, eu acho que entra, né, na categoria que o Pedro está colocando como um tesouro, que é a gente entender a nossa própria história e o que nos ajuda a entender a nossa própria condição no presente, né? E o Renan, e assim, tem muita gente que investiga isso, tem muitos arqueólogos, entre aspas, porque não é arqueologia, mas tem muitos arqueólogos de filmes. Como que você descobriu? Você já tinha interesse por isso? Ou como você descobriu esse nicho não explorado? É tipo uma pergunta. Não tem, assim. É claro, você consegue, dependendo da área que você vai analisar, por exemplo, você consegue encontrar pessoas da área de cinema analisando filmes produzidos em décadas longínquas. Só que você não encontra, ou pelo menos encontra muito pouco, um olhar específico de quem é um historiador da área de história das ciências, entendeu? Então, nesse sentido, não encontrei coisas produzidas sobre filmes nacionais, né? Você encontra muito sobre filmes internacionais. E aí eu também comecei assim, na minha trajetória eu comecei tanto na minha monografia de fim da graduação, quanto no mestrado, eu peguei um filme internacional, um filme estadunidense, que foi o Guerra dos Mundos, né? E aí, assim, ele é baseado num livro foi escrito pelo H.G. Wells, em contexto absolutamente distinto, e eu comparei os contextos, né? E fui tentar entender quais foram as adaptações, porque aí você começa a entender como o cinema se apropria de uma história para dar o seu próprio olhar a partir do período em que ele é lançado. Então, o Guerra dos Mundos do Byron Haskin, que é esse de 50 que eu analisei, ele é absolutamente distinto do Guerra dos Mundos do Wells, que é a versão original. E aí eu pensei, né, já no doutorado, olha, se isso acontece fora, provavelmente algo parecido aconteceu dentro do nosso contexto. E aí eu comecei a pesquisar e fui vendo como não tinha produções nesse sentido, né, como era escasso. Quando eu me deparei com o acervo da Cinemateca, foi surpreendente, né? Porque eu percebi que existe, na verdade, uma filmografia. Então a escassez de produção não é por falta de acervo fílmico, é por uma questão de uma perspectiva ainda pouco explorada. E aí, claro, para você analisar num detalhe requer um tempo e um fôlego muito grande, né? Porque cada filme, para você ir num detalhe mesmo, demanda uma investigação muito profunda. E eu tô imerso nisso até agora.